Bom dia, gente. Eu quero falar hoje sobre alguns trechos da Bíblia para mostrar, por A mais B, que Jesus não vai voltar. Assim, tem sido muito falado por crentes, e muitos crentes que comentaram meu último vídeo até disseram que todas as coisas ruins irão acabar porque estamos no tempo do fim. Jesus está perto de voltar. Aí as pessoas, assim, ultimamente têm falado da guerra na Ucrânia, do coronavírus, né? Dos desastres naturais que nós temos enfrentado. Ficam falando, assim, sobre pais estarem contra filhos, filhos estarem contra pais, que o amor das pessoas está esfriando. Só que, assim, essas coisas, perversidade, guerras, peste, essas coisas sempre existiram. E vão existir e vão continuar existindo. Daqui a 300 anos, com certeza, muita gente ainda vai estar dizendo que Jesus está para voltar. Hoje mesmo alguém me mandou por WhatsApp um vídeo em que um pastor, eu acho que é o pastor Paulo Júnior, que eu já acompanhei vídeo dele, que esse pastor Paulo Júnior, assim, ele fala muito que estamos nos tempos do fim, né? E nesse vídeo que eu recebi hoje, o pastor, ele fala bem assim: estamos vendo todos os sinais de que a história do mundo, de que Jesus está para voltar, que esta geração será a última. E também recebi outro vídeo dizendo: olha, arrependa-se, porque as coisas vão piorar. Arrependa-se para não perder o dia do arrebatamento, porque com certeza você não vai querer estar aqui quando as coisas piorarem. Só que, primeiro, guerras, fome, peste sempre existiram, né? A história da humanidade não é pacífica. E os desastres naturais que nós temos presenciado são simplesmente fruto da ação humana, que não respeita a natureza. É motivo para a gente ficar preocupado com o futuro, sim, mas não motivo para a gente achar que Jesus está para voltar. E, aliás, na própria Bíblia, se você for estudar o Novo Testamento, principalmente o Evangelho de Mateus e o Apocalipse, você vai ver que se esperava que Jesus voltasse logo, que está escrito que os que tinham conhecido Jesus em vida ainda estariam vivos quando ele voltasse. Isso está na própria Bíblia, eu não estou inventando nada, eu pesquisei, né? Houve gente que comentou meu último vídeo, né, falando: olha, arrependa-se, irmã, vá conhecer a verdade que é Jesus Cristo, arrependa-se enquanto é tempo, porque Jesus está para voltar. Deus não criou as coisas ruins que existem. Tudo isso foi por conta do pecado de Adão e Eva, os pais da humanidade. Então, arrependa-se, porque olha, tudo que é de ruim vai terminar, porque estamos no tempo do fim. Mas Jesus não vai voltar. Já era para ele ter voltado, na verdade. Ó, Mateus 24, capítulo 24, versículo 34, Marcos, capítulo 13, versículo 30 e Lucas, capítulo 21, versículo 32. Veja, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se... Ó, esta geração, ele estava se referindo à geração que o tinha conhecido quando ele era vivo. Ou seja, ele quis dizer que não passaria a geração dos que o tinham conhecido. Ó, em Mateus, capítulo 10, versículo 23. Ó, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, os discípulos de Jesus, né, que estavam espalhando as boas novas, né, falando sobre Cristo, está bem dito aqui, eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que Jesus voltasse. Os discípulos de Jesus morreram e já se passaram várias gerações sem que Jesus voltasse. Olha, disseram que está na Bíblia que Jesus disse, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Então eu digo, quem tiver cabeça para pensar, pense. Ó, João, é, capítulo 5, versículo 25. Vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Agora, e agora é a hora. Agora. Esse agora já passou.
Já faz mais de 1000 anos e tanto que Jesus foi pregado na cruz, ressuscitou, voltou e não voltou para junto do Pai, mas não veio uma segunda vez. Ó, Romanos, a epístola para os Romanos, né? Capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ó, tá muito claro aqui. Ó, que o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, ou seja, em breve. E quanto tempo já não se passou desde que essa epístola para os Romanos foi escrita? Ó, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ó, na epístola de Pedro está dito, está próximo o fim. Ou seja, naquela época era o povo dizendo que estava próximo. Naquela época era o povo dizendo que Jesus estava para voltar. E até agora esse tempo todo passou. Vamos pensar, em vez de ficar alarmados, dizendo, a humanidade nunca esteve tão perversa, está perto o tempo da segunda vinda de Jesus Cristo. Aí vamos para alguns versículos de Apocalipse, porque eu pesquisei e são muitos versículos. Eu não peguei todos porque senão ficaria muito cansativo. Ou aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho. Ou seja, as pessoas tinham que a volta de Jesus era iminente, ou seja, aconteceria em breve, naquela época. Então não vamos ficar impressionados com vídeos, com palestras, com discursos de pastores ou de missionários dizendo: vamos nos arrepender enquanto é tempo, irmão, porque está chegando o tempo do fim, porque está chegando o tempo de Jesus voltar. Isso não vai acontecer. Quem tiver cabeça para pensar, pense. Bom dia a todos.